Quer ficar por dentro das principais notícias do mercado cripto? Então, segue aqui comigo. Rally de Natal pode levar Bitcoin a 56 mil dólares até o fim do ano. Em 7 dos últimos 12 anos, o Bitcoin apresentou ganhos de pelo menos 100% nos primeiros 10 meses. Seguindo esse padrão, o ativo digital experimentou um aumento médio de 65% nos 2 meses finais do ano, ou seja, novembro e dezembro. Isso significa que nos últimos 7 anos dos 12 anos da existência do Bitcoin, se ele apresentar 100% de valorização de janeiro a outubro, os 2 últimos meses do ano provavelmente terá um aumento de 65%. Faltam apenas 59 dias para o fim do ano e investidores entusiastas do mercado de criptomoedas se deparam com previsões otimistas para o Bitcoin. A moeda digital, que já valorizou 114% desde o início do ano, pode estar a caminho de uma nova corrida de touros. Segundo análises recentes da Matrixport, renomada provedora de relatórios sobre criptomoedas, o Bitcoin poderá atingir a marca de 56 mil dólares até o fim do ano de 2023. A previsão otimista é inspirada na famosa máxima de Wall Street e encontra respaldo na terceira lei de movimento de Isaac Newton, apontando para o impulso do mercado de alta a menos que uma força externa atue significativamente. O fenômeno já foi denominado como Rally do Papai Noel do Bitcoin, considerando que historicamente o pico da criptomoeda tende a ocorrer em dezembro. A fase crucial para este rally se estende do início de novembro até o fim do ano. Atualmente, com o Bitcoin sendo negociado acima de 35 mil dólares, o aumento esperado de 65% projetaria a criptomoeda para além dos 65 mil dólares, conforme apontam as análises da Matrixport. Fatores como otimismo gerado pelo lançamento de FTs de Bitcoin, especulações sobre o ciclo de aperto monetário do Banco Central americano e a busca por ativos seguros contribuem para essa previsão. Sobre o fenômeno já denominado como Rally do Papai Noel do Bitcoin, aqui diz que atualmente o Bitcoin sendo negociado acima de 35 mil dólares, aumento esperado de 65% projetaria a criptomoeda para além de 65 mil dólares. 65 mil dólares é uma referência ao pico histórico. Em relação à famosa frase da Wall Street, encontrando respaldo na terceira lei de movimento de Isaac Newton, apontando para o impulso do mercado de alta a menos que uma força externa atue significativamente. Mas que força externa é isso? Ao meu ver, essa força externa é a macroeconomia, que está ligada diretamente à taxa de juros americana. Mas como essa taxa de juros americano ligado à macroeconomia pode influenciar o preço do Bitcoin? Vamos aqui acompanhar como anda a taxa de juros americana e que influencia a macroeconomia, que pode influenciar o Bitcoin. Wall Street em clima de comemoração, o Fed chegou ao topo. O topo é o aumento das taxas de juros americana para conter a inflação nos Estados Unidos.
Bolsa de Valores americana inicia pregão em alta enquanto os juros futuros dos Estados Unidos negociam em queda. Reação do mercado é positiva após decisão do Banco Central americano. O mercado financeiro americano acordou com um bull market na quinta-feira, 2 de novembro. Com a leitura de que o Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, terminou a subida sucessiva de juros, a maior em 22 anos, e não mexerá as taxas na próxima reunião, que acontecerá em dezembro. O mercado agora aposta que a probabilidade de não haver mais aumento na taxa de juros neste ano é de 85%. Antes da reunião, a probabilidade era de 59%, de acordo com a ferramenta CME Fed Watch. Hoje o noticiário americano também mostrou uma prova de que a economia americana está desacelerando lentamente. O número de americanos que apresentaram novos pedidos de subsídio de desemprego aumentou moderadamente na semana passada. Por que os americanos estão comemorando uma taxa de desemprego alta? Como há uma inflação elevada nos Estados Unidos da América, o governo americano, através do Fed, que é o banco central deles, aumenta a taxa de juros para tentar conter a inflação. Mas esse aumento da taxa de juros tem um objetivo. O objetivo é diminuir a quantidade de emprego novos ou existentes. Na verdade, eles estão tentando frear a economia americana para que a inflação pare de crescer e entre no controle. Mas você começa a ver que a economia americana, você a compara ela a um trem, uma locomotiva muito grande, uma locomotiva com vários vagões. Uma locomotiva com mais de 150 vagões. E para frear uma locomotiva não é simples, requer tempo e ela não para de uma vez. Então, os juros americanos é como um freio de uma locomotiva em movimento. Só que os Estados Unidos não podem frear muito e também não pode deixar de frear. E o freio é a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais o trem vai parar. Só que se eles errarem na dose, o trem pode parar de vez. E se o trem parar de vez, pode acontecer o quê? Uma grande crise nos Estados Unidos que vai influenciar o mundo inteiro. E isso pode influenciar também o mercado de criptomoedas. Por que o mercado comemorou a alta de desemprego americano? Isso daqui está de acordo com o que eu falei agora. Eles querem frear a economia para diminuir a inflação que está muito alta na terra do Tio Sam. Dados fracos do payroll derrubam apostas de nova alta de juros nos Estados Unidos. Dólar cai e bolsa sobem em meio ao apetite ao risco. Payroll é uma ferramenta nos Estados Unidos que faz um estudo do índice de novos empregos. Os números mais fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos provocaram doses de otimismo entre investidores nesta sexta-feira, dia 3. Bolsas de valores sobem no mundo inteiro, enquanto o dólar se desvaloriza frente às principais moedas do mundo, em maior apetite ao risco. É assim, se o Fed deixa de aumentar a taxa de juros, os investidores internacionais começam a ver os mercados emergentes, como o caso do Brasil,
com um olhar um pouco mais, digamos assim, um pouco mais carinhoso. O Brasil começa a ser um mercado mais atraente, que é considerado um mercado de risco. Dados divulgados pelo Departamento de Estatística Trabalhista dos Estados Unidos revelaram uma alta taxa de desemprego americana para 3,9% em outubro. O consenso era de manutenção do patamar anterior de 3,8%. O Fed só não aumentou mais a taxa de juros e decidiu manter ela por causa desses números que o desemprego nos Estados Unidos começou a aumentar. Com isso, eles estão freando a economia americana, aumentando o desemprego. Os Estados Unidos, eles têm duas opções. Ou eles freiam a economia americana para conter a alta inflação, ou eles desvalorizam o dólar. Mas, na minha opinião, eles vão continuar a frear a economia americana e não vão querer desvalorizar o dólar de jeito nenhum, que já está sendo ameaçado pela China e até pelo BRICS. O mercado de trabalho traz dados bem negativos, fechando a conclusão de que o Fed não subirá mais o juro e ampliando consigo a probabilidade de cenários nos quais o início do ciclo baixista se dará em meados do verão norte-americano. Aqui na matéria está dizendo que provavelmente, não é um fato, é uma previsão, que até o fim do ano o Fed não vai mais aumentar os juros. A partir do ano que vem, eles vão analisar os dados do mercado financeiro e se a taxa de juros alta estiver mesmo freando a economia americana e aumentando o desemprego, aí eles vão fazer outra reunião com outra análise para ver ou mantém a taxa de juros ou diminui. Mas segundo essa previsão, o ciclo baixista se dará em meados do verão norte-americano. Verão norte-americano começa em junho, então, segundo a previsão, os Estados Unidos, através do Fed, vai começar a baixar os juros somente a partir de junho de 2024. E o Fed tem duas alternativas. Ou eles freiam a economia, aumentando o desemprego, ou desvalorizam o dólar. Para mim, isso vai levar à primeira opção, que é o quê? Frear a economia e valorizar o dólar. Eles querem de tudo, de qualquer maneira, conservar o dólar. Vai influenciar no preço do Bitcoin? Se até dezembro deste ano o Fed manter a taxa de juros, porque abaixar, provavelmente não vão abaixar. Eles vão sentir como está o nível de emprego, o índice de emprego nos Estados Unidos e como anda a macroeconomia. Se eles manter, provavelmente vai entrar de acordo com a previsão que até dezembro de 2023 o Bitcoin pode sim chegar ou até, na minha opinião, ultrapassar o valor de 65 mil dólares. Agora vamos ver como está o índice Bitcoin. O Bitcoin aqui ele está trabalhando hoje a preço de 34.483 dólares. O Bitcoin não pode perder o suporte do 34 mil. Sua resistência está entre 35.500 e 36 mil. Se o Bitcoin perder o suporte de 34 mil dólares, provavelmente chega aos 32 mil. Então, 34 mil é um preço bom a considerar para entrar comprado e 36 mil é um preço bom, dependendo das circunstâncias, para quem trabalha fazendo trade, entrar vendido.
Acredito que é uma previsão, não é uma acertação, que até dezembro, sim, o Bitcoin pode chegar aos 65 mil dólares, dependendo das aprovações de proposta de projetos de ETFs, principalmente da BlackRock. É esperar para ver, vamos aguardar e vamos fazer nossas apostas. Até mais.